Na aula passada, a gente introduziu a noção de exponencial de um operador linear. Dado A linear, operador linear de RD em RD, a gente define a sua exponencial como sendo a soma da série cujo termo geral é a elevada a k, ou seja, a multiplicado por ele mesmo k vezes, dividido por k fatorial. Então, isso é a definição. É fácil verificar que essa série converge de fato absolutamente, e verificamos também que o fluxo da equação diferencial linear x' igual a x é dado por ft de x igual a e a ta aplicado em x. E elevado a ta é um operador linear, é dado por uma matriz, e x é um vetor, x em RD. E tem Então, num certo nível, essas duas observações, sobretudo a segunda observação, resolve completamente a equação linear autônoma geral em qualquer dimensão, x' igual a x. Hoje eu quero gastar algum tempo para entender como é que... enfim, há uma questão prática aqui, que é a questão do cálculo dessa exponencial. Simplesmente usar a definição e calcular a soma da série pode não ser muito prático. Então, a gente vai desenvolver algumas ferramentas para entender como é que na prática você calcula a solução. Então, nós vamos falar sobre o cálculo da exponencial. Como é que a gente, na prática, calcula essa matriz exponencial de TA? E eu vou fazer isso começando por tratar de dois casos particulares, duas classes de exemplos. Primeiro exemplo é quando o operador A, quando esse operador A aqui é um operador nilpotente. O que eu quero dizer com isso é que existe alguma potência do A que é nula. Existe N maior ou igual que 1, tal que A elevado a N é igual a 0. Um exemplo concreto disso aí é o seguinte, só para tornar mais concreto. Por exemplo, a matriz A igual a 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Essa é uma matriz nilpotente, e isso é muito fácil de ver da seguinte forma. Quando você tem a matriz que tem essa cara aqui, isso significa que ela está escrita em alguma base, vamos dizer que seja uma base formada por vetores V1, V2, V3. A base na qual essa matriz está escrita. E o que essa primeira coluna aqui significa é que a imagem do vetor V1 é exatamente o vetor V2. E essa coluna aqui, esse 1 aqui, representa, então, que a imagem é o vetor V2. E essa segunda coluna
significa que a imagem do vetor V2 é o vetor V3. E finalmente, o fato de que essa terceira coluna é identicamente nula significa que o vetor V3 está no núcleo do operador, então que a imagem do V3 é igual a zero. Então você pega qualquer vetor dessa base aqui, se for o V3, a imagem dele é zero. Se for o V2, a imagem dele é o V3, e portanto a segunda imagem é zero. E se você pegar o V1, a primeira imagem é o V2, a segunda é o V3 e a terceira é zero. Então qualquer vetor da base, em no máximo 3 aplicações da matriz, 3 aplicações desse operador linear, a imagem é zero. E portanto, daqui a gente vê que A ao cubo é igual a zero. Então, é uma matriz que não é matriz nula e que, no entanto, tem uma potência, a potência dela, que é a matriz nula. Então, por que esse caso de matriz nilpotente é conveniente para a gente falar do cálculo da exponencial? Bom, exatamente porque se você tem que A elevado a n é igual a zero, então essa série aqui, a partir de uma certa ordem, o termo da série é nulo. Se o AN é igual a zero, então a exponencial é dada por identidade mais 1 mais A mais 1 sobre 2 fatorial A ao quadrado. Você vai somando até chegar em 1 sobre n menos 1 fatorial elevado a n, vezes A elevado a n, e acabou. É n menos 1, e acabou, porque todos os termos a partir daqui são nulos. Isso significa, então, que no caso nilpotente, a série que define a exponencial é, de fato, uma soma finita. E, portanto, a questão da convergência, neste caso, a questão da convergência nem sequer se coloca, a série é automaticamente convergente. Tá? Mas, de fato, dá para fazer melhor, graças à seguinte proposição. Essas proposições de álgebra linear, eu vou dar alguma ideia de como é que são provadas, mas não vou apresentar a prova aqui. Se A é nilpotente, então existe isomorfismo linear P tal que a matriz de P a P menos 1 é relativamente à base canônica, tem a seguinte forma. Então, P a P menos 1 é formada por blocos N1, N2, NR. O resto aqui é tudo zeros. E cada NI que aparece nessa expressão é da forma 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 e o resto tudo zeros. Quer dizer, esse exemplo que eu dei para vocês aqui não é muito particular. O
que essa proposição diz é que qualquer matriz nilpotente, a menos de uma mudança de base, esse P aqui representa uma mudança de base, o isomorfismo corresponde à mudança de base, a menos de uma mudança de base, pode ser transformado numa matriz que é composta por blocos desse tipo. Esse aqui seria um dos NIs. Tá? Como eu disse, eu não vou provar, mas deixa eu explicar para vocês qual é a ideia da demonstração. A ideia é você considerar os núcleos da matriz e seus iterados. O núcleo é o conjunto dos vetores cuja imagem é zero. O núcleo da matriz A está contido no núcleo do A ao quadrado. Evidentemente, se um vetor morre em um iterado, por maioria de razão, morre em dois iterados, etc. E a hipótese de que é nilpotente, de que a matriz é nilpotente, significa que o núcleo do AN é igual ao RD. Tá? Então, vamos tomar uma base W1, WS, WR de núcleo de A. Esse R que aparece aqui é o mesmo R do enunciado da proposição. E por que isso? Porque em cada um desses blocos existe exatamente uma coluna formada por vetores que estão no núcleo. Então, para você obter aquela expressão da matriz, você começa por identificar uma base do núcleo de A, pegar um vetor para cada, enfim, pegar essa base, e você vai ter um bloco desses para cada vetor da base do núcleo. Bom, para escrever a matriz nesta base aqui, você precisa, nessa forma, tem que obter uma base do RD todo. Estou dizendo que o primeiro passo é encontrar uma base para o núcleo e identificar cada um dos blocos com um dos vetores dessa base. Ok? Para chegar naquela forma, a gente tem que estender essa base do núcleo de A até chegar numa base do espaço todo. E a ideia é ir passo a passo. Considerar uma base agora um pouco maior para o núcleo do A ao quadrado. Um vetor que esteja no núcleo do A ao quadrado ou está no próprio núcleo do A, e a gente pode já desconsiderá-lo, porque já tomamos uma base para o núcleo, ou em um iterado, ou depois de aplicar A, cai no núcleo de A. Eu estou dizendo que se V está no núcleo de A2, então, ou V está no núcleo de A, ou a imagem dele está no núcleo de A. Aqueles que estão no núcleo de A, nós não precisamos considerar, porque já temos uma base para esse subespaço, vamos a esses aqui. Então, a gente completa a base do núcleo de A para obter uma base do núcleo de A2, acrescentando vetores que, em um iterado, caiam no núcleo de A. Eles também aparecem aqui em cada bloco. Esse vetor aqui, essa coluna, corresponde a um vetor que não está no núcleo, porque a imagem dele não é zero, mas o iterado dele é esse aqui, que está no núcleo. E assim sucessivamente. A gente vai completando, formando por camadas, completando a base, e o resultado dessa construção é obter uma base nessa forma. Né? Então, o que eu estou dizendo é que,
primeiro, no caso nilpotente, para calcular a exponencial, só temos que lidar com uma soma finita, não é uma série, né? É uma soma finita. Mas, além disso, toda a matriz nilpotente pode ser colocada num formato que torna a conta mais fácil. Né? Porque, vejam, vamos fazer um cálculo aqui ao lado. Pegando um exemplo parecido com esse, só um pouquinho mais complicado. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ok? Eu quero calcular a exponencial. Bom, a exponencial é I, ou seja, 1, 1, 1, 1 e o resto tudo zeros, mais a própria matriz, 0, 1 e o resto tudo zeros, mais 1/2 do quadrado da matriz. Ok? Existem duas maneiras de fazer o cálculo do quadrado, ambas fáceis. Uma é fazer as contas, fazer a multiplicação. A outra é pensar. O que essa matriz significa é que a imagem do V1 é o V2, a imagem do V2 é o V3 e assim sucessivamente. O que essa matriz significa é que na base, o operador linear o que faz é transladar a base e matar o último vetor. Tá bom? Então, se eu aplicar a matriz duas vezes, o que eu faço é transladar a base duas vezes. E matar o último e o penúltimo também, porque o penúltimo vai no último e o último morre. Então, eu não vou nem fazer conta. A ao quadrado é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Olha só, essa coluna significa que o V1 é enviado no V3. De acordo? E o V2 é enviado no V4. E o V3, numa primeira iteração, vai no V4 e o V4 morre. Então, esses dois morrem. Tá? Alguém quer chutar quem é o A ao cubo? E o A quarta? 0. Então, acabou. Tá? Então, além de ser uma soma finita, uma vez que você escreveu a matriz nessa base favorecida, o cálculo das potências fica trivial. Tá? Pequeno exercício. Se A é nilpotente, o que significa que tem alguma potência dele, se A de RD em RD é nilpotente, isso, a definição significa que existe alguma potência que é zero. Então, A elevado a esse D é igual a zero. Tá? A definição só pede que exista alguma potência que seja zero, mas eu estou dizendo que os núcleos vão aumentando e quando você chega na dimensão D, quando chega no iterado D, na potência D, a sua matriz, essa potência já é zero. Tá? Então, você sempre pode tomar N igual a D ou maior, claro. Tá bom? Então, temos uma situação em que é, enfim, relativamente fácil
calcular a exponencial. Bom, o exemplo 2 é o caso em que A é diagonalizável. Então, ser diagonalizável significa que existe uma base de RD formada por autovetores. Diagonalizável não quer dizer diagonal. Tá? Mas, se você tem uma base de autovetores da matriz, a coisa esperta a fazer é mudar para essa base. Fazer uma mudança de base. Né? Então, existe um isomorfismo eu falo de maneira um pouco pomposa, um isomorfismo linear de RD, mas o que isso significa é uma mudança de base. Tal que a matriz de PA, P-1, com relação à base canônica, de RD é então você escreve a matriz A na base canônica e você obtém uma matriz diagonal. Porque ser autovetor significa que PA, P-1, significa que o autovetor VI é enviado em lambda I VI, onde lambda I é o autovalor. Ok? Então, diagonalizável significa, em outras palavras, que existe alguma base relativamente à qual a matriz do operador é uma matriz diagonal. Bom? E aí fica fácil calcular a exponencial também. Porque se você tem uma matriz diagonal, não vou nem chamar de proposição, é uma observação. Se a matriz é diagonal, então a exponencial dela, você tem que pensar na série. Primeiro, as potências A elevado a K são lambda 1 elevado a K, lambda 2 elevado a K, lambda D elevado a K, para todo K. E, portanto, a exponencial é E elevado a lambda 1, E elevado a lambda 2, E elevado a lambda D. Se você tem uma matriz diagonal, a potenciação ocorre coeficiente a coeficiente, a soma da série também é coeficiente a coeficiente, você cai direto na exponencial de números reais. Então,
Se você tem uma matriz que é diagonalizável, você diagonaliza, escreve essa matriz em outra base, esse operador em outra base, a base de autovetores, para que ela fique diagonal, faz a conta, que é imediata, nessa base, e volta, desfaz a mudança de base na volta, lembrando que a exponencial de PA, P menos 1, é igual a P exponencial de A, P menos 1. Você faz a conta na base em que a expressão da matriz é mais simples, que é diagonal, e depois você desfaz a base, essa mudança. Tá bom? Então, temos duas situações em que, por razões distintas, enfim, relativamente fácil calcular, fazer o cálculo da exponencial. Eu digo relativamente fácil porque se você está lidando com matrizes com dimensão de 1 bilhão por 1 bilhão, nada é fácil. Tá? E matrizes com esse tamanho aparecem na vida real em problemas concretos. Tá? Então, nada disso, quando a dimensão é muito alta, nada disso fica trivial. Mas, em princípio, pelo menos, podemos fazer isso. Então, a graça desses dois exemplos é que nós temos um teorema chamado forma canônica de Jordan. Caso real, que diz o seguinte: se todos os autovalores de A são reais, então existe difeomorfismo de novo, significa uma mudança de base tal que a base, a matriz de PA, P menos 1, relativamente à base canônica de RT tem a forma onde NJ e DJ são matrizes quadradas com a mesma dimensão. Está implícito, porque eu estou somando NJ com DJ. Matrizes quadradas da forma
NJ é nilpotente com dimensão igual e NJ DJ igual a DJ NJ. No livro eu coloquei os zooms acima da diagonal. Aqui estou colocando abaixo, mas não faz a menor diferença. Por que que essa última observação é relevante? Porque lembra que quando nós temos matrizes que comutam, a exponencial da soma é igual ao produto das exponenciais. Então, esse teorema afirma que qualquer matriz, qualquer operador linear cujos autovalores sejam todos reais, o cálculo da exponencial dele pode se reduzir aos dois casos que a gente já sabe tratar. Porque, essencialmente, a menos de separar em blocos, todo operador é a soma de um operador nilpotente com um operador diagonalizável. E, de fato, o teorema vai mais além. Podemos encontrar uma base na qual o operador diagonalizável está diagonalizado e a parte nilpotente está nesse formato canônico aqui, nesse formato elegante. Tá? O fato de que eles comutam é quase uma trivialidade, porque o DJ que aparece aqui, esse DJ, se vocês observarem, é lambda J vezes a identidade. E como a identidade comuta com qualquer matriz, evidentemente que o DJ comuta com o NJ. Tá? Então, a comutatividade é trivial, uma vez que você tem a forma das matrizes. Mas é relevante porque nos diz que para calcular a exponencial do NJ mais DJ, a gente só tem que calcular a exponencial de cada uma delas. Tá? Isso aqui implica, portanto, que EAA você exponencia bloco a bloco e usa essa relação de comutatividade. EAA NJ é a DJ, N1 D1 é a N2 é a D2 é a NR é a DR. Então, você vê, por essa fórmula, você vê que a exponencial, não do A, né, que é do P a P menos 1. E isso é igual a P exponencial de A P menos 1. Portanto, dessa forma, você pode exponenciar qualquer matriz que esteja nas condições do teorema. Está claro? Essencialmente, toda matriz cujos autovalores são reais
é a soma de todo operador cujos autovalores são reais é a soma de um operador nilpotente com um operador diagonalizável que comutam e que podem ser colocados em suas formas mais simples numa base comum. É isso que esse teorema está dizendo. Esse teorema não tem nada a ver com equações diferenciais, é um fato de álgebra linear. Nós não vamos entrar no detalhe da prova aqui. Que, aliás, não tem mistério nenhum. Eu quero fazer uma observação sobre terminologia. Porque na literatura de álgebra linear, a palavra autovalor, pois não? Desculpa, isomorfismo, obrigado. Sempre isomorfismo linear. Isomorfismo linear. Obrigado. Sempre se trata de mudança de base, tá? Mas uma palavra sobre terminologia. Na literatura de álgebra linear, a palavra autovalor, por vezes, é um pouquinho abusada. É usada em dois sentidos diferentes. Um sentido de autovalor, de certa forma mais correto, é um elemento do corpo tal que você tem que algum vetor, que existe algum vetor que satisfaz isso aqui para algum V diferente de zero. Tá? Nesse caso, o V se chama autovetor e o lambda se chama autovalor. Essa é a noção talvez mais adequada do que significa autovalor. No que eu escrevi aqui, eu de fato estou usando outro sentido que também é comum na literatura para autovalor, que é zero do polinômio característico. Não é nesse sentido que eu uso a palavra autovalor aqui. O zero do polinômio característico. O polinômio característico é o polinômio característico. Polinômio característico de A é o polinômio definido por P de lambda igual a determinante de A menos lambda I. Okay? E, em princípio, em geral, são coisas distintas. Todo o autovalor, nesse sentido, é zero do polinômio característico, mas o polinômio característico pode ter autovalores que não são números reais. Pode ter zeros que não são números reais. E é por isso que faz sentido eu questionar aqui. Quando eu escrevi aqui autovalores, eu quis dizer zeros do polinômio característico. Okay? E aqui nós entramos numa situação em que saber qual é o corpo dos escalares faz diferença. Se o corpo dos escalares for C, então as duas noções coincidem. Se o corpo dos escalares for R, então o polinômio característico pode ter zeros não reais.
certo? Na literatura, infelizmente, há uma mistura, há uma certa confusão, nem sempre é muito claro o que é que se pretende com a palavra. Então, para fixar ideias, quando eu falo de autovalores, estou sempre falando de polinômios característicos, de zeros do polinômio característico. Tá? Então, isso significa, e vocês sabem que para uma matriz real, mesmo para uma matriz real, o polinômio característico pode ter raízes complexas, raízes que não são reais. Tá? Então, esse teorema, por isso que ele é chamado caso real, esse teorema não cobre todos os casos. Tá? A gente precisa trabalhar um pouco mais para cobrir todos os casos. Primeira observação aqui também é que, embora eu implicitamente tenha trabalhado o tempo todo pensando que as matrizes são reais, tudo que eu fiz até agora pode ser feito com matrizes complexas também. A definição de exponencial, a definição de norma, tudo isso pode ser feito em CAD. Eu trabalhei em RAD, mas pode ser feito em CAD. Tá? Então, para passarmos agora para o caso geral, eu vou considerar um terceiro exemplo. Que são matrizes, o caso quase diagonalizável, foi assim que a gente chamou, matrizes quase diagonalizáveis. Então, o exemplo mais simples de uma matriz quase diagonalizável é o seguinte. A, uma matriz 2 por 2 com essa forma. Alfa menos beta, beta, alfa. O polinômio característico é P de lambda igual a determinante de A menos lambda I, ou seja, alfa menos lambda menos beta, beta, alfa menos lambda, que é alfa menos lambda ao quadrado mais beta ao quadrado. Esse é o polinômio característico. Os zeros do polinômio característico são alfa mais beta I, alfa menos beta I. É um exemplo de uma matriz real, cujo polinômio característico tem raízes não complexas, não reais, raízes com parte imaginária não nula. Isso pode acontecer, não está coberto pelo teorema anterior, e a gente vai tentar entender como é que se calcula a exponencial de uma matriz como essa. Então, vamos trabalhar primeiro esse pequeno exemplo para calcular a exponencial. A maneira como a gente calcula, como a gente trabalha esse pequeno exemplo, é separando alfa 0, 0 alfa, mais 0 menos beta, beta 0. Não sei se eu introduzia alguma notação. Sim, vamos chamar isso aqui de D. E isso aqui de R. Razão para a notação. D porque aquela matriz é diagonal. De fato, D é alfa vezes a identidade. E R porque essa matriz, geometricamente, a matriz 0 menos beta, beta 0, é uma matriz de rotação. Eles podem fazer uma rotação. Observem que D vezes R
é igual a R vezes D. Pela mesma razão de antes. D é alfa vezes a identidade. A identidade comuta com qualquer matriz, o produto por um escalar também comuta com qualquer matriz, portanto, essas matrizes comutam, e, portanto, a exponencial de A é o produto da exponencial de D pela exponencial de R. Ok? A exponencial de D é fácil, nós já sabemos fazer. Essa é uma matriz diagonal, é só exponenciar os termos da diagonal. Então, a novidade aqui é nós calcularmos a exponencial de R dessa matriz de rotação. Esse aqui é o elemento, o ingrediente novo nesse exemplo. Então, R é 0 menos beta, beta 0. Vamos, R ao quadrado. R ao quadrado bom, temos que multiplicar. É 0 menos beta, beta 0, vezes 0 menos beta, beta 0, dá menos beta quadrado, 0, 0, menos beta quadrado. Né? E isso aqui é útil observar que é menos beta quadrado vezes a identidade. Então, o R ao cubo é menos beta quadrado identidade multiplicado por R. Ou seja, é menos beta quadrado vezes R. Ou seja, é 0, beta ao cubo, menos beta ao cubo, 0. O R à quarta é menos beta quadrado identidade vezes ele mesmo. Então, é beta à quarta identidade, ou seja, é beta à quarta, 0, 0, beta à quarta. E assim sucessivamente. Calcular essas potências dessa matriz aí, 0 menos beta, beta 0, não é difícil, porque o quadrado dela já é menos beta quadrado vezes a identidade. Então, E elevado a R elevado a R é a identidade, 1001, mais 0 menos beta, beta 0, mais 1 sobre 2 fatorial, menos beta quadrado, 0, 0, menos beta quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, 0, beta cubo, menos beta cubo, 0, mais 1 sobre 4 fatorial, beta à quarta, 0, 0, beta à quarta, e assim sucessivamente. E agora eu vou escrever essa expressão coeficiente a coeficiente. Então, aqui eu tenho 1 menos 1 meio de beta quadrado, mais 1 sobre 4 fatorial beta à quarta, depois viria 1 sobre 6 fatorial beta à sexta, e assim sucessivamente. Esse é o primeiro coeficiente.
Esse aqui é menos beta mais 1 sobre 3 fatorial beta ao cubo, menos 1 sobre 5 fatorial beta à quinta, etc. Esse aqui embaixo é parecido, é beta, menos 1 sobre 3 fatorial beta ao cubo, mais 1 sobre 5 fatorial beta à quinta, menos, continua. E aqui é igual àquele, é 1 menos 1 meio beta ao quadrado, mais 1 sobre 4 fatorial beta à quarta, menos, continua, 1 sobre 6 fatorial beta à sexta, etc. Tá bom? É um pouquinho mais complicado do que escrever, do que calcular a exponencial de uma matriz diagonal, mas ainda é uma conta que você faz totalmente à mão, né? Sobretudo porque na hora que bate o olho nessas séries aqui, você reconhece as séries de Taylor de funções familiares, a saber, cosseno de beta menos seno de beta, seno de beta, cosseno de beta. Então, os zeros de P de lambda são alfa mais ou menos beta I, e a exponencial de A é, juntando essa conta, E elevado a alfa 0, 0 elevado a alfa, multiplica cosseno de beta menos seno de beta, cosseno de beta. Que é, enfim, E elevado a alfa cosseno de beta, é menos E elevado a alfa seno de beta, E elevado a alfa seno de beta, E elevado a alfa cosseno de beta. Então, eu expliquei aqui como é que a gente faz a conta e obtém a expressão geral da exponencial. Então, esse é um exemplo de uma matriz quase diagonalizável. Nós dizemos que A, em geral, dizemos que A é quase diagonalizável se existe uma base, se existe um isomorfismo linear, tal que na base canônica PA menos 1 tem a forma D1, D2, DR, onde DJ é DJ tem bloquinhos quadrados 2 por 2 da forma que a gente descreveu antes. Alfa J menos beta J, alfa J, alfa J menos beta J, alfa J, alfa J menos beta J, alfa J, e tudo o resto é zero.
Então, uma matriz é quase diagonalizável se ela é formada... É parecido com ser diagonal, porque ser diagonal é só ter os termos da diagonal, né? A diferença aqui é que não são os termos da diagonal, são bloquinhos 2 por 2 sobre a diagonal. Então, cada uma dessas tem, eu agrupo os coeficientes, né? Esse aqui no DJ são sempre os mesmos coeficientes alfa, j, beta, j, e aí pode variar os coeficientes de um D para o outro, de um bloco para o outro. Bom, e aí, se a matriz A é quase diagonalizável, como é que você exponencia? Exponencia cada um daqueles blocos e você acaba fazendo essa conta aqui. Com essa conta feita para um bloquinho, você obtém a exponencial para... Ok? Então, agora eu quero escrever o enunciado geral da forma canônica de Jordan. Eu acho que eu vou preencher o quadro com o enunciado. É mais fácil de entender mais rápido de entender do que escrever. Mas deixa eu então começar por aqui. O que o teorema da forma canônica de Jordan, em caso geral, diz é que com esses três casos aqui, diagonalizável, nilpotente e quase diagonalizável, nós preenchemos todos os casos. Então, vamos lá. Esse é o nosso caso já conhecido. Nilpotente em diagonal. Ou deixa eu começar por dizer o que é o DJ nesse caso.
Então, a outra possibilidade é que você não consiga tomar o D diagonalizável, mas consiga tomá-lo quase diagonalizável. E nesse caso, o NJ ainda é nilpotente, mas é um nilpotente um pouco mais especial, porque ele também tem que ter a mesma dimensão desse aqui. Então, ele fica com a forma de bloquinhos 2x2 também. Então, é 0, 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 e agora aqui, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Está escrito, deu um trabalho escrever isso em LaTeX, essas matrizes, está escrito no livro. Nos dois casos, NJ, DJ é igual a DJ, NJ. As dimensões são iguais. Além disso, os autovalores reais de A são os lambda J que aparecem nessa expressão. São os lambda J que aparecem aqui, com multiplicidade igual à dimensão do DJ. E os autovalores não reais de A são os alfa J mais ou menos beta J com multiplicidade igual à dimensão do DJ dividido por 2. Isso é no caso 1, no caso 2. Ok? Então, como é que a gente lembra desse enunciado? Eu quase preencho o quadro. Que toda matriz, todo operador, pode ser escrito como soma de um nilpotente com outro que é moralmente diagonalizável. Se estivéssemos trabalhando com corpo dos escalares, dos complexos, o teorema terminaria aqui. No caso real, no caso em que o corpo dos escalares é formado pelos reais, nós temos que permitir essa situação quase diagonalizável, para levar em conta a existência de autovalores que não são reais, e nessa soma, os dois termos, nilpotente e diagonal ou quase diagonal, comutam entre si, o que facilita muito para calcular a exponencial.
Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Mas em seguida temos aula de dúvidas. Normalmente eu comentaria um pouquinho sobre a seção 6.3, que foi incluída no livro, não porque ela, enfim, é um pouco chovendo molhado, mas depois que você viu um teorema desse tamanho aqui, com esse enunciado, é bom voltar ao planeta Terra e fazer cálculo em casos concretos. E a seção 6.3 é a seção em que é aplicada, essa teoria geral é aplicada no caso de matrizes 2×2 e é feita uma análise de todas as possibilidades que ocorrem em dimensão 2. Provavelmente eu irei inserir alguns desses exemplos ao longo do curso, já na próxima aula, mas eu acho que por hoje não vale a pena nós entrarmos por aí. Então paramos aqui, quem quiser ficar para a aula de dúvidas, a gente volta daqui a uns 10 minutos. Hoje eu falei sobre a seção 6.2, eu recomendo olhar também 6.3, que é o caso bidimensional, e os exercícios de hoje são o 6.4, 6.4, 6.9 e 6.14.